Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo, edição 54 do canal 303 Fora. Sejam bem-vindos. Boa noite, meus amigos Bruno, Luiz. Vamos falar dos nossos times, tudo bem? Fala, minha galera. Fala, meus amores. Tudo bem? Beleza, Brunão? Tiba, é nóis. Bora. Fala, galera. Tudo bem? Como vocês estão aí? Legal ver vocês de novo. Espero que vocês já tenham curtido esse vídeo. Compartilhem aí com quem vocês sabem que gosta de futebol. A gente vai falar bastante coisa interessante. Show de bola. Vamos falar da derrota do Corinthians para o Botafogo. Botafogo venceu o Corinthians por 2-1. O Palmeiras, que venceu por 5-0, outra goleada do Palmeiras. Palmeiras vai virando aí a sensação do campeonato. 5-0 sobre o Criciúma. E o São Paulo, que venceu com os reservas. Com os reservas do Beldia. São Paulo venceu por 1-0 o Cruzeiro lá em Minas. Tá bom? Então vamos começar falando a respeito do... O primeiro jogo foi o Corinthians, né? No sábado? Foi. Vamos lá. Então vamos falar do Corinthians. O Corinthians que perdeu por 2-1 do Botafogo. Mas foi um jogo até bem disputado, principalmente no segundo tempo. Conta pra gente aí, Bruno. É isso aí, galera. O Corinthians foi ao Rio de Janeiro no último sábado jogar com o Botafogo, atual líder do campeonato, né? Um jogo que talvez se não fosse pós-data FIFA o Botafogo pudesse entrar com o time em reserva, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Botafogo entrou com força máxima e demonstrou ali no primeiro tempo o que era um líder do campeonato jogando contra o time da zona do rebaixamento, né? Resumindo, o Botafogo amassou o Corinthians no primeiro tempo, na minha opinião. Ali com 20 minutos o Botafogo já podia estar vencendo por 2-0, né? Destaque do Corinthians no primeiro tempo foi o Hugo Souza. Então quando você tem um goleiro de destaque é porque algo não está dando certo. Até que o Almada, o argentino, fez um belo drible no Ranieri, deixou ele no chão, achou uma bela jogada pela lateral esquerda e acho que o Savarino cruzou para o Luiz Henrique, que fez o primeiro gol. Então o Botafogo saiu na frente 1-0, super merecido. Por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve um pênalti em cima do Mateuzinho, que era a grande chance do Corinthians empatar. E aí o Romero perdeu o pênalti. E aí, como eu disse nos stories para quem acompanhou, o problema não é perder o pênalti, o problema é como você perde o pênalti, né? Um pênalti batido daquela maneira, para mim, não é aceitável. Enfim, primeiro tempo acabou, 1-0 para o Botafogo melhor, o Corinthians volta com algumas alterações para o segundo tempo, né? Acho que principalmente a do Bidon. O Bidon fez um bom jogo. O Corinthians conseguiu jogar melhor do que... jogar melhor do que foi o primeiro tempo, qualquer coisa seria melhor, né? Então o Corinthians fez um segundo tempo muito melhor, começou a pressionar, teve um outro pênalti por volta dos 10 minutos, dessa vez o Garro bateu e converteu 1-1, aí deu esperanças do Corinthians conseguir um resultado até que positivo, trazer um ponto, o que seria muito bom, mas outra vez o argentino Almada deixou o Ranieri no chão, deu um chute, a bola desviou no meio do caminho, sem chance para o Hugo, 2-1, final de jogo, o Corinthians perde para o Botafogo e continua na zona do rebaixamento. Esse daí que foi o jogo do último sábado aí pro corintiano. Foi péssima aí a noite do corintiano, viu? Legal. Mion, quer falar alguma coisa? Bom, eu vi o jogo de tabela, assim, tava num bar ali tomando uma cervejinha e vi de tabela. Tava torcendo pro Botafogo dar uma tropeçada aí, mas o Corinthians acabou não ajudando. O Bruno resumiu bem, né? O Botafogo jogou como líder do campeonato. O Corinthians ainda teve alguma chance ali, né? Quero até perguntar pro Bruno o que ele acha ali Por que o Garro não bateu esse primeiro pênalti, já que o Garro hoje é o Corinthians, né? O Corinthians é o Garro, desculpa. O Garro é o Messi do Corinthians aí, essa é a realidade. A bola, quando chegar nele, tem qualidade. Então, eu não consegui entender o Romero bater o pênalti ali. Eu queria perguntar pro Bruno, não sei te dizer se ele é o batedor oficial, o Romero, qual que foi a ideia aí do Ramon mandar o Romero bater? Dos que estavam em campo, viu, Luiz? Ficaria realmente entre o Romero e o Garro. Acho que em condições normais ainda é o Yuri Alberto, o cara que bate mais pênaltis aí. Então ficaria entre o Garro e o Romero, né? O Romero que bateu dessa forma, se não me engano, quando o Corinthians eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. E deu certo, mas
ali não era a hora, né? Assim, para mim nunca é hora de bater um pênalti daquele jeito. Eu não sou fã dessas corridinhas aí. Assisti o jogo, achei que o jogo foi bem disputado no segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, realmente, o Botafogo foi superior. O Hugo foi muito bem no jogo, fez boas defesas. Queria fazer uma pergunta para você com relação ao resultado em si. A derrota, ela tem algum impacto na sequência do Corinthians? Eu digo sequência, os jogos de Copas e também os jogos finais do Campeonato Brasileiro. Sendo bem honesto, Tiba, acho que internamente o Corinthians nem contava com os 3 pontos contra o Botafogo. Tá analisando friamente aí, se você deixar ao lado do torcedor, o pessoal da comissão técnica, era aquele jogo que ele falou, se vier um pontinho tá bom. Né? Não vai ser isso que vai... Não era uma vitória que o pessoal contava como a salvação da lavoura. Né? Então eu não acho que vai interferir muito, tá? essa derrota. Legal, o Corinthians joga agora na Neoquímica Arena, não, em Fortaleza, né? Contra o Fortaleza, válido pela Copa Sul-Americana, não é isso? Isso aí. Quartas de final da Sul-Americana, quando joga fora de casa com Fortaleza na terça-feira, 21h30. Legal, quer falar mais alguma coisa a respeito do Corinthians? Vamos lá, vou só falar alguma coisa aqui. Primeiro que o próximo jogo no Brasileiro do Corinthians é em casa, no sábado, contra o Atlético Goianiense, vai ter a estreia do Memphis. E aí só agora um ponto que eu queria fazer aí, dividir com vocês, estava fazendo umas contas aqui do rebaixamento, que é o que mais fala do Corinthians, tá? E aí, vamos lá. Nesse jogo com o Botafogo, Ramon Dias completou 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Não só ele, como todos os contratados nessa janela, né? Ramalho, o Alex Santana, que está machucado, Thales Magno, enfim. 10 jogos de todo mundo que chegou nessa janela. Dos 10 jogos, dos 30 pontos disputados, ele conseguiu 13. Mais ou menos 43%. Né? Só a título de curiosidade, se o Corinthians tivesse 43% hoje de aproveitamento durante o campeonato inteiro, estaria na nona, 10ª posição. Mas ok, vamos lá. Se o Corinthians, dos 12 jogos que faltam, conseguir os 43% de aproveitamento, atinge 41%, que ainda não é o suficiente. Mas tem alguns pontos que jogam a favor. Dos 12 jogos, metade que o Corinthians faz são times que estão na segunda parte da tabela, ou seja, adversários diretos contra o rebaixamento. Só tem uma equipe do Z4 que o Corinthians enfrenta, que é o Derby. O Corinthians joga em casa. E tem 2 ou 3 times que estão no meio da tabela. Além o Memphis estrear, que é uma esperança. Então, assim, são alguns pontos que eu vejo quando alguém pergunta, você acha que vai cair? É nisso que eu vejo friamente que me dá a esperança de que a gente vai sair logo, logo disso daí, viu? Legal. Quer falar alguma coisa a respeito dos dados estatísticos do nosso grande matemático, Luiz? Quero. Resumindo, vocês estão fugindo. Cara, eu falei, vai ter que fazer conta pra caramba aí. Acho que sábado, que o Bruno falou, vou resumir aí. O Corinthians não contava com a vitória contra o Botafogo. Se conseguisse um empate ou uma vitória, seria algo extraordinário. A final do Corinthians é contra o Atlético de Goiás. Você não pode tropeçar ali. Tropeçou ali, aí complica de verdade. Então, a torcida corintiana vai ter que apoiar muito. É um jogo que é uma final. Basicamente, esse jogo é o que o Bruno falou. Esses pontos você não pode perder. Eu vou além, meu caro atuarial. Eu acho que o Corinthians, o campeonato dele é contra esses times. O Criciúma, o Atlético Goianiense, o Cuiabá. Esses jogos são jogos-chave. O Corinthians tem que fazer 3 pontos em cada um desses adversários. Bora falar do Palmeiras. O Palmeiras que jogou às 4 da tarde, jogo da TV aberta. Um jogo bem legal para assistir, porque muitos gols, só de um lado. Mais um show do menino Estevão. Conta pra gente aí, Luiz. O Palmeiras que goleou o Criciúma aí em 5-0, né? Acho que o Tiba já começou falando bem aí sobre o que foi o jogo, né? Um jogo divertido. O Estevão é inacreditável a bola que esse moleque tem. É muito habilidoso, sabe finalizar. Não é um jogador fominha, procura o espaço, abre espaço para os jogadores. O Abel parece ter encontrado ali a formação ideal na frente, né? Com o Felipe Anderson na esquerda e o Maurício mais ali
mais meio, né? E o Flaco Lopes jogando no centroavante. Flaco que marcou um golaço ali logo no primeiro minuto, e aí já resolveu o jogo, né? Esses jogos que quando você pega um time menor, vai saber uma coisa quando o Atlético de Goiás. Se fizer um gol de cara, muda tudo. Então o Palmeiras fez 1-0 aí já mudou o jogo, né? Em 20 minutos estava 3-0. O Palmeiras não teve dificuldade, foi um jogo até surpreendente. O Criciúma vem fazendo bons jogos, então eu esperava um pouco mais de dificuldade. O Palmeiras ele tá descansado, né? O Abel tá sem, entre aspas, sem pressão. É o que eu falei no vídeo pós-jogo. A briga vai ser Palmeiras e Botafogo, até pela tabela do Flamengo, pelo Flamengo estar em 3 competições, o Fortaleza também mirando muito a Sul-Americana, o São Paulo ainda na expectativa ali da Libertadores. Então a briga é Palmeiras e Botafogo, né? Próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense no Maracanã com o mano do Fluminense. O Fluminense vai ganhar esse jogo. Então, assim, olhando as tabelas, né, o Palmeiras pega o Vasco lá em Brasília, né, com o mano do Vasco. Eu não sei, cara. Tô muito otimista. Eu acho que o Palmeiras pode até liderar o campeonato no final de semana. Foi um jogo muito tranquilo pro Palmeiras, né? Não tem nem muito o que falar do jogo. Foi um massacre 5-0. O Palmeiras conseguiu ali ter boas triangulações. O Palmeiras jogou muito bem. Fazia tempo que não jogava nesse nível assim. Aliás, vem jogando bem os últimos jogos, né? Então, foi exatamente isso. O Palmeiras, como eu falei, volta a campo contra o Vasco. Agora eu pergunto a vocês se tem alguma dúvida em relação ao Palmeiras, né? Manda bala, Bruno. Você levantou a mão? Vamos lá, agora quando o Mion. Eu entendi o que o Mion quis dizer quando entra sem pressão, né? Porque acho que o pior já passou, né? Que era assimilar as 2 eliminações. Então o time entrou mais leve. Um 5-0 nunca é sem querer, né? Então mostra aí que o time está descansado e está bem focado. E aí, só pegando o gancho que você falou da próxima rodada, tem grandes chances sim, porque eu acredito que o Botafogo até poupe alguns jogadores contra o Fluminense, já que vai estar em meio à disputa da Libertadores com o São Paulo. Então, realmente tem chance do Palmeiras chegar bem junto aí da liderança já nessa próxima rodada. Aí, se você me permite, Luiz, queria fazer uma pergunta. Aí. Você até falou do Felipe Anderson. Felipe Anderson hoje está à frente do Rafael Veiga, na sua opinião? Na verdade, o Felipe Anderson não tá na vaga do Veiga, né? A vaga do Veiga foi pro Maurício, né? O Maurício que tomou a posição do Veiga, né? Então, o Felipe Anderson, na verdade, ele entrou ali no espaço que era do Dudu, né? Dudu que entrou no final do jogo e não foi bem. Acho que o Tiba tinha me questionado alguma coisa em relação ao Dudu, né, Tiba? Sim, sim. Isso mesmo. Eu queria saber com você se você ainda acredita que o Dudu venha a atingir o alto nível que ele já jogou no Palmeiras. Se não no Palmeiras, talvez em outros clubes, de repente. Você acha que mesmo com a lesão grave, com a idade já... Ele já caminhando para um final de carreira, você acha que ele vai chegar a um nível extraordinário ou não? Primeiro eu vou terminar de responder o Bruno. O Felipe Anderson está evoluindo a cada jogo e hoje é titular, tá? Não é exatamente na vaga do Veiga, mas ele é titular. Ele começou a entender ali a movimentação no ataque. Demorou alguns jogos para ele entender, tá mais em forma e agora está começando a render. Ponto. Dito isso, Dudu. Olha, a lesão do Dudu foi uma lesão muito grave, tá? E o Dudu é um jogador muito leve. Reparem, em jogos antes da lesão, o Dudu ele tinha uma maneira de jogar que ele costumava dar um giro no corpo. Então, o que o Dudu fazia? Ele já virava para cima do adversário com o tronco e apoiado no joelho. Então era uma jogada característica do Dudu. Ele dava esse giro e já saía em velocidade buscando o drible. Reparem agora, quando o Dudu recebe essa bola, ele para de costas e aí ele vira totalmente o corpo para sair jogando. Aonde eu quero chegar? Ele perdeu o arranque, tá? Quem está acompanhando de perto percebe isso. Dudu está sem arranque. Ele não tem mais essa confiança e está sem esse arranque. Está ainda, na minha opinião, acima do peso. Está bem fora de forma, para te falar a verdade. Dizer que ele não vai voltar a ser o que era é complicado, porque eu acho que ele vai precisar de uma adaptação no campo. Não vejo mais ele como um ponta, vejo ele como um camisa 10. Aí é que tá, será que ele vai se adaptar a essa posição? Voltar 100%, Tiba, eu acho muito difícil. Mesmo no Palmeiras ou em outro clube, eu acho muito difícil o Dudu voltar e ter essa qualidade, esse arranque que ele tinha. Que era a característica dele. Eu não vejo mais não. Infelizmente, né?
Ah, e só para finalizar, há quem diga que o Dudu não fica no Palmeiras ano que vem, tá? O Palmeiras não está fazendo nenhum esforço para ter ele. Pelo contrário, o Palmeiras quer se desfazer do Dudu, até pelo alto salário. O Dudu é o cara que mais ganha na América Latina, né? É o maior salário. Eu não sei se o Almada passou ele, eu acho que não. Acho que o Dudu ainda é o maior salário da América Latina. Olha que loucura. Ah, ou talvez o Memphis agora, né? É, provavelmente o Memphis. Então, mas enfim, vamos dizer, brasileiro ele é o cara que ganha o maior salário. Então, acho que o Palmeiras tá louco para se desfazer dele. E com certeza, cara, aquela história do Cruzeiro, hoje a gente percebe isso. Lá na época eu falei isso. O Palmeiras, o seu departamento médico deve ter percebido que o Dudu já não tinha mais aquela condição de voltar 100% e deu o aval para negociação. Falou, meu, bora. Né? O Palmeiras ele é muito. É um time muito. Gosta de jogadores muito jovens. Então, acho que era nesse sentido. Mas, enfim, óbvio que eu torço pro Dudu voltar ao que ele era, mas eu não acredito. Bom. Legal. Mais alguma notícia do Palmeiras? Não, é isso. O Palmeiras volta a campo contra o Vasco, né? Um jogo lá em Brasília, então praticamente campo neutro, né? O Vasco, que também começa a mirar a Copa do Brasil, então acho que o Palmeiras tem condição de vencer o Vasco lá em Brasília. Legal. Vamos finalizar com o São Paulo, tricolor, com os reservas, o time todo reserva, venceu o Cruzeiro que não tinha perdido para ninguém em Minas ainda no Campeonato Brasileiro. São Paulo foi lá em Minas, venceu o Cruzeiro com autoridade, foi 1-0, poderia ter sido muito mais. Não vou falar sobre arbitragem, prometo para vocês, não vou falar sobre arbitragem. O tricolor deu uma resposta boa depois da eliminação da Copa do Brasil. Alguns jogadores se destacaram. Vou falar muito do garoto William Gomes, que está pedindo passagem. Vai ter surpresa aí nesse jogo contra o Botafogo. Pode ter certeza. Acho que o Luciano vai rodar. O São Paulo foi... Vou falar o time escalado, tá? Jandrei, Igor Vinícius na direita. 3 zagueiros. Estreia do Juan Tressoldi, o Sabino e o Ferrarese. Na lateral esquerda, Michel Araújo. Meio de campo do São Paulo com o estreante Longo, o argentino Longo jogou, com Marcos Antônio e também jogou no ataque, né, o trio Eric, William Gomes e André Silva. Todos os jogadores do São Paulo foram bem nesse jogo. Tá? Não teve nenhum que foi abaixo, nenhum também que teve um grande destaque, até porque o resultado foi apertado, foi 1-0. Mas eu gostei muito da apresentação do São Paulo, foi uma boa apresentação. O São Paulo dominou as ações do jogo, criou as melhores situações de gol e mereceu a vitória. O que fica pra gente de alento? Alguns jogadores do time titular, considerado time titular, vão se coçar. Vão se coçar porque tem gente pedindo passagem. Fazia tempo que eu não via nesse time do Zobeldia um time com intensidade, um time com leveza. São Paulo jogou com muita velocidade no jogo. Fazia tempo que eu não via isso. E isso me dá boas perspectivas para o jogo decisivo, o jogo do ano do São Paulo, que é contra o Botafogo. Tá bom? Quero saber de vocês o que vocês acharam. Ô, Tiba, não vi o jogo do São Paulo, né? Mas depois assisti os melhores momentos. Realmente, São Paulo dominou a partida, teve oportunidades. Foi um time perfeito que você falou, concordo. Um time leve, um time gostoso de assistir, tá? Gostoso de ver. Um time, se jogasse assim sempre, seria bem interessante, né? Eu ia te perguntar exatamente do Luciano, né? Por que o Zubeldia, né? Não só o Zubeldia, né? Mas a maioria dos treinadores que passaram pelo São Paulo tem esse... Eu vou usar uma palavra chula aqui, tá? Esse tesão pelo Luciano, porque não dá pra entender. O Luciano tem até uma certa qualidade, mas assim, sempre coloca o São Paulo em algum apuro. Então eu queria entender aí de você essa característica do Luciano, ser um encantador, né? Todo técnico se encanta com ele. O Luciano tem muita identificação com a torcida. Quando o Luciano não está em campo, e o São Paulo precisa dele, a torcida pede o Luciano. O Luciano é um jogador útil no São Paulo, bastante útil. Ele é decisivo, ele é um jogador aguerrido dentro do campo, é um cara que esbraveja, que é chato para o adversário. Então é importante ter um jogador como o Luciano. A grande questão, por que o Luciano joga de meia? Quando o Luciano chegou no São Paulo, com o Diniz, o Luciano ele era um segundo atacante. Porque o São Paulo tinha um meio de campo com o Igor Gomes, Daniel Alves e o Gabriel Sara. Só que o Luciano era um cara que vinha buscar o jogo.
Ele não se contentava em guardar posição para receber a bola. Então ele vinha para buscar o jogo. Só que com o Daniel Alves, ele não conseguia preencher o mesmo espaço. Então, obviamente, ele se destacou muito porque ele participou de muitos gols naquela época, na época do Diniz, porque ele fez uma dupla de ataque com o Brenner. A grande questão é, o Luciano continuou no São Paulo, o Diniz saiu, veio o Crespo, veio o Rogério Ceni, veio o Dorival, veio o Carpini e agora o Zubeldia. E todos eles colocam o Luciano como camisa 10, como um meia. Eu atribuo isso a essa situação que eu falei para você. Um jogador característico, que não guarda a posição, que não é obediente taticamente, que não vai ficar esperando a bola chegar, vai participar do jogo, vai querer participar do jogo. Então, eu acredito que eles coloquem o Luciano nessa função por conta da desobediência tática dele. Minha opinião, um erro absurdo, um erro grotesco, porque o Luciano é um segundo atacante muito útil lá na frente. O Lucas Moura tem mais essa característica de meia, porque o Lucas, além do arranque, da velocidade, ele é um cara rápido, ele é leve e rápido. Então ele tem mais essa característica de jogador de criação do que provavelmente o Luciano. Mas eu acho, como eu falei pra você, eu acho que o Luciano vai perder a posição dele nesse jogo contra o Botafogo. Vou dar detalhes depois. Tivan, fazer uma pergunta aí do garoto William Gomes. Você bem mencionou, é muito precoce pensar numa titularidade dele? De forma alguma, não, de forma alguma. Hoje o futebol brasileiro tá, muitos jogadores com 17, 18, 19 anos estão atuando e estão atuando em um ótimo nível. Você pode ver o Estevão, por exemplo, o Hendrick já tinha feito aí um trabalho importante na conquista do Palmeiras no ano passado. Então assim, o William Gomes, ele tem se mostrado um jogador que pode vir a ser titular no São Paulo. Eu acredito que ele vai iniciar o jogo contra o Botafogo como titular. Eu acredito, porque assim, o Ferreirinha, quando o Ferreirinha se machucou, o São Paulo perdeu muito em profundidade. O William Gomes é o jogador que mais se assemelha às características do Rafinha, porque ele é um jogador incisivo, rápido, insinuante, e ele tem um diferencial, que ele finaliza bem melhor do que o Ferreirinha. Então o São Paulo vai ganhar muito se jogar com o William Gomes na esquerda. Além de ele brecar também as subidas dos laterais do Botafogo. Então eu acredito muito que o Zubeldia deva fazer a função, o Lucas centralizado, como deveria ser, o Wellington Rato pela direita e o William Gomes na esquerda. Eu acredito nessa função que vai ser para esse jogo. Beleza? Eu tenho ouvido muito isso, o São Paulo treinou essa formação. Acho que deve ser esse o time, tá? E tem que ser porque o menino está pedindo passagem, fez gols agora, recentemente, e tem jogado para frente. Isso é o mais importante. O Luciano é um jogador que cadencia muito, toca para o lado, toca para trás, perde bola para gols. Então assim, tem que ir para o banco e acabou. Fechou, meus amigos? Mais alguma pergunta? Então bora para os palpites. Vão ter jogos aí das Copas Continentais. O Corinthians que joga contra o Fortaleza em Fortaleza, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. E o São Paulo que joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro, um jogo duro, difícil, mas ó, eu tô confiante pra caralho. Nós vamos dar trabalho pro Botafogo, escreve aí. Bora no palpite. Fortaleza e Corinthians, Arena Castelão. Cara, o Corinthians vai titular, Bruno? Não. Nem por exemplo, tá escrito, não viajou. Provavelmente Garro deve ser banco de reservas. Já pensando no Atlético Goianiense. Tá, time em reserva é 2-0 Fortaleza, então. Eu vou de 1-1. Eu acho que o Fortaleza vence o jogo por 2-1. E para fechar, Botafogo e São Paulo na quarta-feira, 9h30 da noite. São Paulo vai jogar lá no campo sintético do Engenhão. São Paulo costuma ter um histórico ruim, né? Aliás, tem um histórico ruim em gramado sintético. O Botafogo tá voando. É duro, velho. Pra mim é 3-1 Botafogo. 2-1 pro Botafogo, viu, Tivar? Desculpa aí, Tiba. Vai ser um jogo duro mesmo, vai ser um jogo difícil. E o São Paulo vai vencer por 3-1 esse jogo. Podem me cobrar. O São Paulo vai vencer esse jogo por 3-1 e a gente vai encaminhar a classificação para a semifinal, para pegar o Flamengo.
São Paulo venceu, quinta-feira a cerveja por sua conta. Fim. Total. Beleza, meus amigos? Alguma consideração final? Só uma consideração final aí, tá rolando a final, né, do Campeonato Brasileiro Feminino. São Paulo e Corinthians, teve o primeiro jogo no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 3. Então o Corinthians já deu um belo passo aí, né, para conquistar o Hexa aí. Já foi, né? Já foi. Eu vi parte do jogo, não vi o jogo todo, tá? Eu assisti parte do jogo. Mas o Corinthians feminino ele é muito superior ao São Paulo. Eu acho que ele é muito superior a todos os times femininos nesse momento. Então, já consolidou eu não vejo o São Paulo com força para poder buscar esse título. Então, para mim, praticamente já está liquidado. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, tá bom? Legal que a gente abordou diversos assuntos dos nossos times, então fiquem de olho também, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade também, tá bom? Meus amigos Bruno, Luiz, despeço de vocês, boa semana e tamo junto. Abraço, avante palestra. Quinta-feira, se São Paulo ganhar, o time vai pagar cerveja. Fim, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço. Vai, Tamo Corinthians. junto, abraço. Tchau. Tchau.